Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Haja Estudo para mais uma aula que vai te ajudar naquele concurso. E o tema de hoje, galera, é polissemia e ambiguidade. Você sabe o que é isso? Bom, galera, a polissemia é a capacidade que algumas palavras têm de terem vários sentidos de acordo com o contexto. Isso fica claro pela própria formação da palavra. Poli, muitos, e sema, semia, vem de sema, sentido, significado. Então, isso é muito comum e algumas palavras têm diversos sentidos de acordo com o seu contexto. Querem exemplo? Quando eu digo assim, a chave quebrou dentro da fechadura. Temos aí um objeto, né, que é usado para abrir e fechar portas, chave. Mas eu posso dizer, a chave para aquela questão era você. A chave para aquela questão era você. Aí chave já não é um objeto que vai abrir ou fechar portas. Eu posso ainda dizer, a luz acabou porque ele desligou a chave geral. E aí chave também não é um objeto que entra numa fechadura, mas já é um outro mecanismo. Observe, em cada frase dessa, a palavra-chave assume um conceito diferente. No primeiro exemplo é esse objeto. No segundo, já é solução, né? Um recurso para resolver algum problema. E no terceiro, a chave geral já é aí um recurso ligado à energia, né? A manutenção do quadro de luz, por exemplo. Então, observe, é a mesma palavra, só que ela assume sentidos diferentes. Além de polissemia, é importante vocês saberem o que é homonímia, que vai entrar como um bônus na nossa aula de hoje, que inicialmente seria só sobre polissemia e ambiguidade, mas a gente vai acrescentar a ela o conceito de homonímia, que é muito confundido com polissemia. Observe, enquanto polissemia é uma única palavra que assume diversos sentidos no contexto, a homonímia é um fenômeno em que diferentes palavras, ao longo do tempo, vão se aproximando na forma a ponto de elas ficarem idênticas. Ou só idênticas no som, ou idênticas em tudo, como se fosse a mesma palavra. Quer um exemplo? Quando eu falo assim, os meninos são inteligentes. Os meninos são inteligentes, a gente tem aí o verbo ser, são. Mas eu poderia dizer também, aquele menino é são, não precisa de médico. Aquele menino é são, não precisa de médico. Esse são aí já é o são de sadio, saudável. Observe, esse são tem outro sentido. E eu ainda poderia dizer o seguinte, hoje é dia de São Bento. Hoje é dia de São Bento, esse são também não é o são de sadio e não é o são do verbo, é o são que significa santo, é uma abreviação de santo. Então observem, a gente tem três formas que vieram de formas diferentes e que hoje parecem ser a mesma palavra, só que não são. O são do verbo vem do verbo sunt, o são de santo vem do verbo sanctus, do latim, da palavra sanctus, e o são de sadio vem de sanus, que tem a ver com saudável, saúde. Observem, são três conceitos que não tem, três palavras que não tem nada a ver, mas ao longo do tempo elas desenvolveram a mesma forma. Como é que você vai sair dessa? Bom, gente, é muito difícil você diferenciar a polissemia da homonímia, porque para você fazer essa diferenciação, você precisaria ter o conhecimento etimológico. E o que é o conhecimento etimológico? O conhecimento da origem dessas palavras, conforme eu te falei, de sanctus, sanus e sunt. Então você vai ter que ter o conhecimento lá do latim. E muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né? As pessoas que são leigas não vão ter esse conhecimento. Então existem dois critérios que são usados em geral para poder diferenciar polissemia, que é uma palavra com vários sentidos, e homonímia, que são várias palavras que passaram a ter a mesma forma. Quais são os critérios? O primeiro, na polissemia, gente, a gente consegue estabelecer, na maioria das vezes, uma relação entre os seus significados. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei da chave, tanto a chave, o objeto que abre lá, tanto a chave geral, quanto a chave de ser a solução, em ambos há uma relação semântica entre eles, que é essa relação de algum recurso para resolver alguma coisa, para destravar algo ou para fazer algo funcionar.
Observe, há uma proximidade de sentido. E essa proximidade é que vai determinar que esse caso é um caso de polissemia. Nas palavras, entretanto, são, o são de ser, verbo ser, o são de sadio e o são de santo, elas não têm relação nenhuma de significado. O sentido delas é completamente disperso, não se conecta. E aí isso marca que não é um caso de polissemia, mas um caso de homonímia. Deu para entender? Quer outro recurso? Uma outra forma de você diferenciar os dois casos é apelando para as classes gramaticais, as classes de palavras. Por exemplo, no exemplo da chave, seja a chave de abrir a porta, seja a chave geral, seja a chave de solução para um problema, qualquer uma das três, chave é substantivo. Ou seja, nos três casos, a classe de palavras não se altera. Nos três casos, chave é substantivo, é um nome. Lembra que a gente teve essa aula de classe de palavras, tem aqui no canal? Então, isso prova que esse é um caso de polissemia. Agora, nos casos são do verbo ser, são aí é um verbo. O são de santo é um substantivo. E o são de sadio é um adjetivo. Ou seja, a palavra são, ela não tem a mesma classe gramatical, a mesma classe de palavras. Verbo, substantivo e adjetivo. E isso é um critério para dizer que isso é um caso de homonímia. Ou seja, três casos diferentes, três classes de palavras diferentes. Isso também prova que isso é homonímia. Bom, essas são as duas saídas que a gente encontra para fazer a diferenciação. Então, o que tem que ficar claro para você? Polissemia, uma única palavra com vários sentidos. Se eles têm a mesma classe gramatical, polissemia. Se você consegue estabelecer um fio de sentido que conecta todos os usos, polissemia. Agora, se a classe gramatical é diferente, a gente tem homonímia, que são várias palavras que ao longo da história acabaram tendo a mesma forma. Se você não consegue estabelecer um fio de sentido, os sentidos são completamente diferentes, também é caso de homonímia. Tudo bem? Bom, para terminar, gente, a gente tem a ambiguidade. O que é ambiguidade, professora? A ambiguidade, gente, é quando a gente tem uma palavra ou uma frase, por exemplo, que vai ter mais de um sentido, só que a gente não vai conseguir distinguir qual é o sentido que predomina, mesmo analisando o contexto. Ou seja, mesmo dentro de um texto ou dentro de uma frase, você vai analisar aquilo ali e vai ficar na dúvida qual é a ideia que aquela palavra ou aquela frase quer passar. Quer ver um exemplo? Se você disser assim, o cachorro do meu tio vive a me dar problemas. O cachorro do meu tio vive a me dar problemas? Eu não sei se cachorro é realmente o animal que meu tio é tutor, né? Meu tio é tutor daquele animal, e é ele que me causa problema, morde os outros, foge. Ou se o cachorro do meu tio, eu tô me referindo ao meu tio, de forma pejorativa. Uma pessoa que não é muito honesta, ou é problemática, complicada. Então, cachorro, tipo, sem vergonha, sabe? Não tem como saber. A palavra cachorro aí tem mais de um sentido. Pode ser o cachorro animal ou pode ser o cachorro, uma pessoa com esses valores que eu falei. Nessa frase, eu não consigo distinguir qual é o sentido, eu fico na dúvida. Então, a gente pode dizer que essa frase é ambígua, ok? Outro exemplo, o exemplo que eu dei no short. Se eu disser, falei com a chefe que estava doente, eu não sei se eu que tô doente, e aí falei com a chefe isso. Eu não sei se é a chefe que tá doente, ou seja, distinguindo ela de outras chefes, é a chefe que tá doente. Enfim, eu não tenho como saber. E aí também temos um caso de ambiguidade. Reparem que a ambiguidade não é bem vista, gente. Especialmente em concursos públicos, em exames e provas. Tá? Então a gente deve evitar a ambiguidade. Contextos em que haja mais de um sentido, mas que você não consiga distinguir qual é o sentido correto. Ok? Então isso é algo a ser evitado. Tirando no campo da poesia, né? Porque o campo da poesia é o campo que se exploram as possibilidades das palavras, a gente, num texto científico ou num texto sério, ou fazendo parte de um concurso ou de uma prova, a gente não deve fazer, né, ambiguidade, a gente deve evitar. Tudo bem? Bom,
Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, por favor, que isso ajuda o nosso canal. Manda para aquele seu amigo que precisa aprender esses temas também. E ative o sininho para mais vídeos. Tchau!